Entre relatos de fenômenos sobrenaturais, mistérios sem explicações e teorias que desafiam a ciência, alguns casos acabam atravessando gerações e alimentando um debate. Afinal, o impossível aconteceu ou tudo não passa de um equívoco e histeria coletiva? O caso de hoje é exatamente desse tipo. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar um dos casos mais misteriosos envolvendo possessões demoníacas de uma jovem espanhola de apenas 17 anos, que supostamente teve o seu corpo possuído após brincar com o tabuleiro Ouija. Pessoal, recentemente saiu um vídeo lá no Derrotando Filmes, mostrando como derrotar o espírito maligno que estava aterrorizando os personagens do filme de terror chamado Verônica. E basta dar uma rápida olhada nos comentários, para ver que vários inscritos nos disseram que esse filme é na verdade baseado em uma história real. E nas pesquisas para fazer o vídeo, eu já tinha visto que era baseado em um caso real. E então decidimos fazer algo bem legal e diferente do que estamos acostumados, já que após trazer o filme lá pro Derrotando, nós também vamos trazer a história real desse caso aqui no Abismo do Medo. Então, por isso, após terminar de assistir o caso real aqui, se você ainda não viu, fique à vontade para ir lá no Derrotando e ver também como ficou o vídeo sobre o filme. Mas agora partiu acompanhar o caso real. Possessão demoníaca é um assunto que gera bastante debate até hoje, porque existem aquelas pessoas que tentam buscar uma explicação científica para esse fenômeno, enquanto que outras realmente acreditam que demônios existem e que eles podem sim se apossar do corpo de uma pessoa. Fora toda a influência que esse assunto tem na cultura, como por exemplo os diversos filmes que abordam esse tema, como o clássico O Exorcista, onde tem cenas bem chocantes, como o da personagem possuída girando o pescoço, levitando em cima da cama e descendo as escadas daquela forma bizarra e assustadora. Porém, se você é uma pessoa um pouco mais cética, como eu, existem algumas explicações científicas que tentam dar uma resposta para o fenômeno conhecido como possessão demoníaca. Porque de acordo com a ciência, doenças como esquizofrenia e também transtornos dissociativos de personalidades podem ser a razão por trás dessas chamadas possessões, e não seria causada por demônios, como muitas pessoas acreditam. Então, em casos de transtornos dissociativos de identidade, a pessoa que sofre com isso pode apresentar múltiplas personalidades, o que pode ser interpretado erroneamente como uma possessão. Já por outro lado, existem casos bem documentados de possessão, que a ciência não consegue explicar tudo, tipo o caso da Anneliese Michel, que inspirou o exorcismo de Emily Rose. E dá só uma olhada nessa imagem, que mostra o antes e o depois da Anneliese. É algo realmente bem triste, né pessoal? Mas acaba que a religião leva esse assunto tão a sério, que existem os exorcistas oficiais do Vaticano, que são homens de Deus que dedicam uma vida inteira para se tornarem exorcistas. E só para vocês terem uma ideia, para se tornar um exorcista da Igreja Católica, você precisará se tornar um sacerdote, ser formado em teologia e, além disso, ser nomeado por um bispo, para só depois estar apto para exercer tal função. Sendo que em alguns casos, o próprio Vaticano chega a recomendar exorcistas para investigar e intervir em possessões demoníacas. Mas agora que já temos um panorama geral sobre esse assunto, podemos começar a abordar a história real do caso da Estefânia Gutierrez, que inspirou o filme Verônica. Essa é a Estefânia Gutierrez Lázaro, uma jovem de 17 anos, que recém estava começando a viver. Ela morava com a sua família no bairro Vallecas, localizado na capital da Espanha, a cidade de Madrid. A família Lázaro vivia em um apartamento situado na rua Luiz Marín, que é a mesma rua que você está vendo agora. Então, dentro do apartamento, morava a própria Estefânia, além dos seus pais e irmãos mais novos, e todos eles se davam bem, vivendo em harmonia e sendo uma família bastante unida. Porém, a partir do ano de 1991, uma triste notícia abalou os alicerces da família Lázaro. Isso porque o avô por parte da mãe da Estefânia, infelizmente ficou bem doente e precisou ser internado em um hospital. Mas conforme os dias iam se passando, os médicos informaram a família Lázaro que provavelmente o idoso viria a óbito. Isso porque ele já estava delirando e falando coisas sem sentido. Fora que seu estado de saúde só piorava com o passar dos dias. E uma das coisas que o idoso havia dito e que deixou todos confusos é que depois da sua morte, ele disse que tentaria atormentar a vida da sua própria filha, que nesse caso era a mãe da Estefânia, chamada de Concepción Lázaro. E então, o velho tentaria atrapalhar e prejudicar a vida da sua filha mesmo depois de morto, no mundo dos espíritos. E não se sabe bem o motivo de ter falado algo tão macabro assim antes de morrer, mas é provável que o avô da Estefânia já estivesse delirando, porque ele estava sofrendo com um quadro de demência. E aí, por conta disso, ninguém da família Lázaro levou a sério essa ameaça que o idoso fez antes de bater as botas, e todos continuaram vivendo normalmente. Só que apesar de ainda ser jovem, a Estefânia carregava uma grande responsabilidade, porque ela tinha que ajudar a cuidar dos seus irmãos mais novos, e somente aqueles que tiveram que fazer isso sabem a dor de cabeça que os irmãos mais novos podem causar. Então as tarefas da Estefânia consistiam em auxiliar na lição de casa, como as de
matemática, além de preparar refeições e vigiá-los o tempo todo, para que eles não fizessem nenhuma besteira. Mas vocês ainda lembram quando eu disse há pouco tempo que ninguém da família chegou a dar importância para aquela ameaça que o avô da jovem fez antes de morrer lá no hospital? E bem, na verdade teve apenas uma única pessoa que deu importância para aquilo, e foi a própria Stefania. Porque após ter ouvido seu avô dizer que tentaria se vingar da mãe dela na vida após morte, a jovem começou a desenvolver um grande interesse por ocultismo, talvez para tentar proteger a sua mãe disso, ou porque a fala do seu avô simplesmente atingiu um gatilho dentro da mente da Stefania. Porém, o que a jovem não sabia naquela época é que mexer com o ocultismo pode ser algo bem perigoso, porque segundo vários espiritualistas que estudam o assunto, quando uma pessoa mexe com o ocultismo, ela pode acabar abrindo portas, ou portais dimensionais, por onde seres ruins e malignos conseguem intervir na sua vida, principalmente se você for um ocultista de primeira viagem, que não sabe o que está fazendo. Então seria como se aventurar em um mundo completamente desconhecido, estando despreparado e desqualificado para tal missão. Só que a pior parte desse caso ainda estaria por vir, porque após alguns meses que o avô da Stefania morreu, uma outra morte também impactou a vida dela, dessa vez sendo o namorado da amiga da jovem, que morreu em um acidente de moto. E aí, como a Stefania já estava estudando o oculto há alguns meses, ela e a sua amiga que havia acabado de perder o namorado, tiveram a ideia de usar um tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com o falecido. E eu acredito que a maioria de vocês já devem conhecer esse artefato, que volta e meia aparece em filmes e séries de terror. Porém, explicando brevemente o que é e como ele funciona, o tabuleiro Ouija consiste em uma tábua de madeira onde está escrita a palavra sim e não, além também das letras do alfabeto e também os números de 0 a 9. Então, para usar o tabuleiro, as pessoas geralmente se reúnem em um pequeno grupo e se sentam ao redor do Ouija, formando assim um círculo. E aí todos os participantes colocam o seu dedo em cima do tabuleiro e perguntam se há algum espírito no local. E se o ponteiro se mover sozinho até o sim, significa que o espírito está lá, pronto para responder às perguntas dos participantes. Porém, algo que talvez a maioria das pessoas desconhecem é que você precisa pedir permissão para o espírito antes de ir embora do local, e se ele não considera essa permissão, eu só te desejo boa sorte nos próximos dias. Fora que utilizar o tabuleiro Ouija para consultar os espíritos é considerado um ritual sério por vários ocultistas, e não apenas uma brincadeirinha ou um passatempo. Também vale ressaltar que o ato de se comunicar com os mortos é condenado ou desaconselhado por muitas religiões ao redor do mundo. Por exemplo, os judeus, islâmicos e cristãos condenam esse tipo de prática, enquanto que os hindus e budistas apenas desaprovam ou desaconselham o ato de conversar com os mortos. Já no espiritismo kardecista e em religiões afro-brasileiras como a Umbanda, a comunicação com os espíritos faz parte da prática espiritual, mas sempre com orientação adequada, e dentro de um contexto específico, bem diferente do uso do tabuleiro Ouija, que é visto por muitos como arriscado. Além do mais, existe um trecho da Bíblia em que o rei Saul, após ser ignorado repetidas vezes por Deus, decide consultar uma feiticeira para tentar pedir conselhos ao profeta Samuel, que na ocasião já havia morrido, ou seja, ele tentaria se comunicar com os mortos. E Saul só tomou essa decisão porque estava enfrentando uma situação extremamente complicada, onde estava prestes a ser atacado por um gigantesco exército dos filisteus, e acabou que o Saul morreu na batalha contra o exército, se jogando em cima da sua própria espada, porque não aguentou ver os seus filhos sendo eliminados pelos filisteus, e também porque não queria ser capturado vivo pelos seus inimigos. E essa passagem bíblica dá a entender que Saul sofreu uma punição severa, por ter desobedecido os ensinamentos de Deus, tentando se comunicar com os mortos. E então, em resumo, várias religiões ao redor do mundo condenam ou desaprovam o ato de conversar com os mortos. Porém, Stefania e suas duas amigas não queriam saber de nada disso. Elas iriam fazer o ritual de qualquer forma, porque a sua curiosidade era bem maior do que o seu senso de autopreservação. E aí, no fatídico dia, Stefania e suas amigas se reuniram na escola e foram até uma sala vazia, onde posicionaram o tabuleiro Ouija e colocaram um copo de vidro em cima dele para servir como ponteiro. Mas após fazer a famosa pergunta, questionando se havia algum espírito presente na sala, o copo se moveu na direção do sim, mostrando que a partir daquele momento, a vida delas não seria mais a mesma. Só que de repente, no meio da sessão, uma das professoras da escola entrou na sala e pegou as amigas de surpresa, e como a professora já conhecia o tabuleiro, ela imediatamente quebrou o objeto e também o copo de vidro. E quando o copo se estilhaçou no chão, uma fumaça misteriosa saiu de dentro do copo e adentrou o nariz da Stefania, como se algum espírito tivesse se alojado dentro dela. E então, após as meninas terem levado uma advertência da professora, elas retornaram para suas casas, achando que o pior que lhes aconteceria seria ter que se explicar para os seus pais, e talvez ficar de castigo por alguns dias. E aqui a única consequência do ritual seria justamente essa, e pelo menos uma delas não poderia estar mais errada a respeito disso. Já nos próximos dias, a vida de Stefania se tornou um verdadeiro inferno, mas não porque os seus pais a castigaram, e sim porque parecia que algo sobrenatural estava atormentando a jovem. Stefania não estava conseguindo dormir à noite, pois a mesma acordava várias vezes assustada, ou simplesmente não conseguia nem sequer adormecer ao fechar os olhos, como se alguma coisa estivesse a forçando a ficar acordada, para ir deteriorando a sua saúde física e mental propositalmente. Porém, os problemas não se
se resumiam a isso, porque além da insônia e dificuldade para dormir, Stefania também começou a ter alucinações, e dizia ver um homem sem rosto andando pelo seu quarto durante a noite. Mas talvez a parte mais preocupante é que teve um certo dia em que a jovem simplesmente começou a andar de quatro pela casa, parecendo até mesmo aquela cena do filme Exorcista, como se a jovem tivesse se tornado um animal. E isso obviamente deixou os pais e irmãos dela bem assustados, sem saber direito o que fazer. Então, para tentar ter a sua antiga filha de volta, os pais da Stefania levaram ela em vários médicos, achando que poderia ser um quadro de esquizofrenia, ou até mesmo um outro transtorno mental. Porém, após a Stefania ser analisada por vários médicos, fazendo inúmeros exames de saúde, os doutores não foram capazes de achar nada normal nela, pelo menos não de acordo com a ciência convencional. Foram levantadas hipóteses de epilepsia e transtornos neurológicos, mas nada foi confirmado de forma conclusiva pela medicina na época. E isso basicamente poderia dizer que os problemas da jovem seriam de origem sobrenatural, até porque ela havia acabado de participar do ritual do tabuleiro Ouija. No entanto, diferente de outros casos de suposta possessão demoníaca que podem durar anos, o caso de Stefania teve uma progressão rápida, com seus sintomas se agravando ao longo de cerca de 6 meses até o seu falecimento. O desfecho final começou no dia 13 de julho de 1991, quando, sem explicação nenhuma e de maneira bastante inesperada, a jovem atacou violentamente a sua irmã mais nova, chamada Marianela, desferindo socos e chutes na pobrezinha. E aquele ataque não fez nenhum sentido para os pais de ambas, porque Stefania sempre foi uma irmã mais velha tão responsável, que protegia e amava profundamente os seus irmãos. E até parecia que aquela não era mais a Stefania, e sim algo completamente maligno que se apossou do corpo da mesma. Já após o ataque, a jovem espumou pela boca como um cão raivoso, antes de desfalecer no chão, necessitando ser levada às pressas para o Hospital Gregório Maranhão. Porém, mesmo que tivesse agora sob constante cuidado médico, o quadro da Stefania só piorou. Ela entrou em coma e tristemente faleceu sob circunstâncias misteriosas. O legista até registrou como causa da morte uma insuficiência respiratória súbita de etiologia desconhecida, sem conseguir determinar exatamente o que levou à morte da Stefania. E agora você deve estar pensando que o caso acabou, porque afinal de contas, a Stefania morreu no hospital. Só que mesmo assim, os acontecimentos sobrenaturais ainda continuavam a atormentar a família dentro do apartamento. Isso porque a mãe da jovem ouviu várias vezes a voz da Stefania no apartamento, mesmo depois que a mesma já havia falecido. E imaginem só o quão difícil deve ser perder uma filha e ainda por cima ficar escutando a voz dela em uma situação assustadora. Mas além disso, a Concepción Lázaro, a mãe da jovem, também costumava ouvir as risadas de um homem velho dentro do apartamento. E se você tem uma memória boa, deve se lembrar do avô da Stefania, que prometeu infernizar a vida da mãe dela antes de morrer. Então essas risadas de um homem velho poderiam ser as risadas dele. E fora isso, a tarefa de viver no apartamento da família estava se tornando quase impossível. Isso porque os objetos ficavam mudando de lugar misteriosamente, as portas se abriam e se fechavam sozinhas. E parecia que todas essas atividades sobrenaturais estavam vindo justamente do quarto da Stefania. E um detalhe que dá bastante credibilidade para esse caso é que os familiares da jovem chegaram a chamar a polícia por conta das atividades sobrenaturais que estavam acontecendo dentro do apartamento. E essa decisão de chamar a polícia nos mostra um certo desespero por parte da família Lázaro, porque apesar dos policiais não serem capazes de fazer nada a respeito disso, ainda assim os Lázaros optaram por chamá-los, e tudo porque não sabiam mais o que fazer. Eles já haviam perdido a Stefania, e agora não conseguiam nem mais ficar dentro do apartamento sem serem atormentados. E esse episódio resultou em um dos boletins policiais mais conhecidos da Espanha, relacionados a supostos fenômenos paranormais. Mas não há reconhecimento formal de autoridades de que o caso envolvia realmente eventos sobrenaturais, apenas o registro das alegações da família e o relato do que os policiais presenciaram no local. Inclusive, um dos policiais, o inspetor José Negri, relatou ter presenciado fenômenos estranhos, como portas batendo, ruídos inexplicáveis e um crucifixo caindo, mas não confirmou ter visto crucifixos virando ao contrário, ou móveis se movendo sozinhos. Essas descrições mais espetaculares foram dadas principalmente pela família. E esse relato do inspetor José Negri foi de extrema importância para dar credibilidade ao caso, porque não se trata do relato de um membro da família Lázaro, que poderia ser parcial, e sim de um policial da cidade que não tinha razões para mentir. Já nos próximos meses, uma emissora de televisão se interessou pelo caso e decidiu fazer uma reportagem no apartamento da família, convidando um parapsicólogo e também uma médium para analisar o ambiente e ver se tinha realmente algo sobrenatural vivendo no apartamento. Porém, como aconteceu em várias reportagens sobre o caso, essa foi fortemente criticada na imprensa espanhola por adotar um tom sensacionalista, inclusive com a médium supostamente sendo possuída durante a transmissão, o que acabou prejudicando ainda mais a credibilidade do caso perante o público. E após tantas polêmicas
clínicas, a família Lázaro vendeu o apartamento, e todos os membros da família seguiram com as suas vidas. E o curioso é que os novos moradores do apartamento não relataram ter presenciado nenhum fenômeno sobrenatural. E existem duas possibilidades para isso. A primeira é que o fenômeno tenha acabado, porque a família saiu do apartamento, já que eram eles que tinham contato com a Estefânia, ou então porque esses fenômenos de fato nunca existiram, e tudo não passou de uma mera enganação por parte da família Lázaro. Porém, o desfecho do caso não acaba por aí, já que no ano de 2018, os dois irmãos da jovem, chamados Ricardo e Maximiliano, que nessa época já haviam se tornado adultos, disseram em uma entrevista que a sua irmã Estefânia sofria com crises epiléticas e outros problemas de saúde, e que isso explicaria todos aqueles comportamentos estranhos, e também a sua morte súbita. Ricardo e Maximiliano também disseram que a sua mãe havia exagerado em vários momentos, e que todos aqueles fenômenos aparentemente sobrenaturais que aconteceram no apartamento poderiam ser explicados usando a lógica, e que além disso, a mãe deles também sofria com a epilepsia. E pelo fato dela também sofrer com isso, pode ter influenciado naquelas vozes que ela supostamente ouviu no apartamento após a morte da filha. E apesar dos relatos dos irmãos sugerindo causas médicas, o caso ficou marcado porque nenhum diagnóstico foi confirmado oficialmente na época, e o laudo médico permaneceu inconclusivo quanto à causa da morte. E já o relato policial acrescentou alguns elementos de mistério ao descrever fenômenos estranhos no apartamento, ainda que não necessariamente sobrenaturais. Já em 2017, um renomado diretor chamado Paco Plaza, que é o mesmo que dirigiu a franquia de terror Hack, decidiu reviver esse caso tão antigo, produzindo um filme chamado Verônica, baseado na história da Estefânia, mas que teve que ter o seu nome alterado, para evitar associações diretas e possíveis disputas legais. Mas conhecendo a história, é difícil não fazer ligações com o caso real. E se vocês quiserem conferir o vídeo sobre o filme, podem dar uma olhada lá no Derrotando Filmes. E uma das teorias mais populares, muito debatida nos fóruns como o Reddit, sugere que poderia ter ocorrido um vazamento de monóxido de carbono no quarto da Estefânia, o que explicaria sintomas como alucinações, convulsões e a morte súbita. Porém, não há nenhuma confirmação oficial de que realmente existiu tal vazamento, ou de que havia manchas sobre o colchão. Tudo trata-se de especulação com base em sintomas descritos no caso. E as evidências para acreditar nessa teoria seriam as manchas embaixo do colchão que ela dormia, e ainda de acordo com o pessoal do Reddit, os sintomas de envenenamento por monóxido de carbono incluem náuseas, tonturas, convulsões e distúrbios visuais, ou seja, alucinações, como ver aqueles homens sem rosto que supostamente estariam dentro do quarto dela. Então, em resumo, até hoje esse caso é debatido pelas pessoas que se interessam por histórias sobrenaturais, porque ao mesmo tempo em que existem evidências científicas para desmentir a suposta possessão, também tem evidências que favorecem ao lado sobrenatural, como o próprio depoimento do inspetor de polícia. Fala galera, após acompanhar todo o caso do vídeo de hoje, você acha que se tratou de uma possessão demoníaca legítima ou apenas mais um mal entendido por parte da família da vítima? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.